Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de uma polêmica que acontece em São Paulo. Olha só, o impasse entre a Uber e a Prefeitura continua em São Paulo. Isso porque a empresa ainda tenta disponibilizar o serviço de transporte por moto, mesmo depois do veto do prefeito Ricardo Nunes. Ele, inclusive, alertou que se o decreto não for respeitado, a empresa vai sofrer as consequências. O prefeito Ricardo Nunes afirmou nesta quinta-feira que a Uber será responsabilizada caso continue a oferecer viagens com motocicletas na capital paulista. A modalidade foi anunciada pela empresa no último dia 5 para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, um serviço que já opera em algumas outras cidades do país. Em Aracaju, por exemplo, a modalidade está disponível desde 2020. Mas nas capitais Paulista e Fluminense, as prefeituras suspenderam o serviço horas depois do anúncio. A Prefeitura de São Paulo assinou um decreto proibindo temporariamente o transporte de passageiros por moto e, em paralelo, chegou a criar um grupo de trabalho para discutir como a atividade pode ser oferecida de forma legal e com a maior segurança possível. Em contrapartida, para seguir ofertando o serviço, a empresa alega estar amparada na Lei 13.640 de 2018 e na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em nota, a Prefeitura da cidade informou que notificou a Uber sobre a suspensão do serviço e reiterou que a atividade depende da regulamentação municipal. E em reunião com os 27 governadores, o presidente Lula afirmou que é preciso garantir a paz no país. Ele disse ainda que todos eles vão ter acesso ao governo federal para levar as prioridades de cada estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não vai fazer distinção entre governadores que o apoiam ou fazem oposição ao governo federal e que todos vão ter o mesmo tratamento em Brasília. Ele ainda falou que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não vai se repetir. Ele assegurou que o Brasil vai voltar à normalidade e que a democracia deve ser recuperada. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia. O presidente ainda disse que em cada estado que ele for, vai visitar o gabinete do governador, independente de partido, a menos que o governador não queira recebê-lo. Lula afirmou que não haverá veto aos pedidos dos governos e que todas as demandas estaduais vão ser analisadas pela União. Se o governo tiver as contas em ordem, tiver possibilidade de endividamento, não há por que o governo federal, através dos bancos públicos, facilitar com que esses governadores tenham acesso a recursos para fazer as obras que são consideradas, importantes para cada estado. Olha, e o presidente Lula também conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Na ligação, os dois líderes trataram de diversos assuntos, como democracia, política e economia. Uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto informou que Lula e Macron falaram sobre os desafios e compromissos dos dois países com o meio ambiente, combate à fome e à desigualdade. Eles também concordaram sobre os riscos que a democracia enfrenta e a importância de combater a desinformação. O chefe de Estado francês ratificou o apoio de seu país ao governo brasileiro após a invasão em Brasília. Além disso, durante a conversa, os dois líderes falaram das negociações que estão em andamento para selar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E, por fim, os dois falaram que é urgente buscar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar
das notícias internacionais. Os Estados Unidos anunciaram sanções ao vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, e ao ex-presidente Horácio Cartes. Os dois são acusados pelo governo norte-americano de corrupção. A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. O governo americano também sancionou 4 empresas pertencentes ou controladas por Cartes, um rico empresário do setor de tabaco que governou o Paraguai de 2013 a 2018. Ambos os políticos são acusados de participar da corrupção sistêmica que minou as instituições democráticas no Paraguai, disse Blinken em um comunicado. Velásquez já foi sancionado em agosto do ano passado e ficou impedido de obter um visto para entrar nos Estados Unidos. O político anunciou que renunciaria ao cargo, mas acabou recuando e continua como vice do presidente Mário Benítez. Velásquez está envolvido extensivamente em práticas corruptas, incluindo tráfico de influência e suborno, afirmou Blinken. E olha só, a morte de um afro-americano de 29 anos no Tennessee está sendo investigada por autoridades dos Estados Unidos. 5 policiais que participaram da ação foram presos. Os 5 agentes da polícia de Memphis, no Tennessee, também são todos negros. Here are the charges: second-degree murder, aggravated assault. Aqui estão as acusações: assassinato em segundo grau, agressão agravada, sequestro agravado resultando em lesão corporal, sequestro agravado envolvendo a posse de uma arma, má conduta oficial através do exercício não autorizado do poder, má conduta oficial através da falta de ação quando há um dever imposto por lei e opressão oficial. There is a duty imposed by law and official oppression. Os agentes já foram demitidos na semana passada, após uma investigação interna da polícia comprovar o uso de força excessiva. Colegas também estão sendo investigados no caso. No dia 7 de janeiro, os 5 acusados tentaram prender Tyre Nichols, um afro-americano de 29 anos, por uma infração de trânsito. Em um comunicado, a polícia relatou que houve confrontação e o suspeito fugiu. Após sua captura, Nichols queixou-se de que estava com dificuldades para respirar e foi hospitalizado, vindo a morrer 3 dias depois. Segundo os advogados da família da vítima, a polícia o espancou até o ponto em que não era possível mais reconhecê-lo. Imagens de câmeras acopladas ao corpo dos policiais vão ser divulgadas na sexta-feira. E olha só, subiu para 40 o número de mortes após a explosão de uma bomba em um vilarejo da Nigéria. De acordo com o governo, a bomba foi lançada por um drone militar, mas ainda não se sabe quem operava o equipamento. Antes, as vítimas, todos pastores, estavam cuidando do gado quando o artefato os atingiu. A região é marcada por tensões étnicas e religiosas. Um grupo representante de pastores havia dito que a bomba tinha sido lançada por um avião militar nigeriano, mas o governo de Nasarawa apresentou outra versão. Tivemos um incidente ontem em que um drone, agora confirmamos que foi um drone veio e bombardeou uma área onde alguns fulani que cuidavam do seu gado no estado de Benue foram bombardeados. Agora temos aproximadamente cerca de 40 pessoas que foram mortas durante o processo. O governo local não especificou quem teria operado o equipamento. No passado, militares bombardearam acidentalmente populações civis no Nordeste e no Noroeste do país, onde enfrentam grupos jihadistas e organizações criminosas. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!